Camila Sá e hoje eu vou conversar com você sobre o ativo intangível. Vou te dar uma dica para você mastigar aquele CPC chato pra caramba. Vamos lá? Então vamos conversar sobre o ativo intangível. Quando você começa a ler aquele CPC, e principalmente quando você vai chegando no miolo dele, vai dando um certo desespero, a cabeça vai embolando, porque a gente precisa entender o que faz com que esse CPC precise falar tanto sobre as características de um ativo intangível, como identificar, como saber se ele é um ativo intangível, qual é o tratamento que eu vou dar. Vamos dar um passo para trás e vamos pensar o seguinte: quando eu trato de qualquer outro ativo, eu quase sempre estou falando de alguma coisa que tem uma existência física, uma existência corpórea. Então eu estou falando do estoque, eu estou falando de um imobilizado, eu estou falando de uma propriedade para investimento e obviamente tem outras situações em que eu falo de participações societárias, em que eu falo de contas a receber. Mas quando eu falo do ativo intangível, eu estou falando de coisas que surgem ao longo da vida da empresa ou que são adquiridas, mas que têm essa característica de serem incorpóreas, intangíveis. E aí é mais difícil de você identificar, é mais difícil de você separar da vida normal da empresa, de você conseguir dar um tratamento específico para um item. Por isso, tanto o trabalho do CPC, para não correr o risco da gente reconhecer alguma coisa por um valor que não existe. Como é que eu atribuo valor para alguma coisa incorpórea? Então é nesse sentido que a gente tem que entender que o CPC se preocupa em delimitar quais são os ativos intangíveis e como é que a gente vai tratar. O jeito que eu quero te ajudar a entender é você imaginando que o CPC divide os ativos intangíveis em tipos. Então, da onde pode vir um ativo intangível? Eu posso ter um intangível que foi adquirido separadamente Esse é o melhor dos mundos. Por que eu estou falando isso? Porque se você comprou ele de alguém, metade do caminho já está resolvido. Significa que ele é identificável, ele é separável e você consegue pôr valor nele. Alguém vendeu para você, então essa pessoa teve que separar esse ativo intangível das outras coisas que ela tem e vocês tiveram que chegar num preço justo. Então esse é o mais fácil da gente reconhecer, porque este valor da transação, se foi feito entre partes não relacionadas, em condições normais de negociação, ele é um ótimo ponto de partida, ele é o valor justo desse ativo. Aqui podemos estar falando de uma licença de uso de software, por exemplo. Tudo bem? Aí vamos para um outro bloco. Eu posso ter um ativo intangível que foi adquirido também numa combinação de negócios. Que bicho é esse? Combinação de negócios acontece quando eu adquiro o controle sobre um negócio. Isso aqui tudo tá lá no CPC 15 e qualquer dia a gente gasta umas horinhas aí para falar dele, tem muita coisa para ser dita sobre o CPC 15. Mas quando a gente fala de intangível, a preocupação maior que eu tenho que ter aqui é com relação ao ágio, aquele goodwill que vocês escutam falar aí. Quando eu adquiro um negócio, de acordo com o CPC 15, aquela parcela que eu pago, além dos ativos e passivos que são identificados, é chamada de ágio. E vai ter uma série de regras especiais para elas. Principalmente, esse ágio não pode ser amortizado, então ele é um intangível que não amortiza, e se ele não amortiza, a consequência é que eu tenho que validar esse ativo todo ano. Então eu tenho que fazer o teste de recuperabilidade, o teste de impairment, vou colocar aqui, teste de impairment, anualmente. Repetindo então, quando eu tenho um intangível que vem
por intermédio de uma combinação de negócios, que são as operações de aquisição de controle de um negócio, previstas lá no CPC 15, eu posso ter a figura do ágio. Esse ágio é um intangível que não amortiza e que ele vai passar como consequência por um teste de recuperabilidade anual. E ainda tem um terceiro jeito de eu conseguir os meus intangíveis. Qual que é o terceiro jeito? É desenvolver, então, os desenvolvidos internamente. Aqui é que a coisa se complica. Por quê? Porque se eu desenvolvo internamente, já existe uma dificuldade, talvez, em garantir que isso aqui seja separável. E se não for separável, não pode ser tratado como intangível. Se eu desenvolvo internamente, pode existir uma dificuldade em estabelecer uma estimativa confiável, em dar um valor justo para isso daqui. Então, guardem o seguinte: em princípio, os ativos intangíveis desenvolvidos internamente não são reconhecidos. O que quer dizer não são reconhecidos? Você não registra na sua contabilidade, você não contabiliza, você sabe que ele existe, mas ou porque você não consegue identificar e separar, ou porque não dá para você fazer uma estimativa confiável, você não pode reconhecer na sua contabilidade. Existem algumas exceções. Então, primeira coisa, esses que não podem ser reconhecidos. Pensem, por exemplo, num fundo de comércio. Quanto vale a marca que você desenvolveu? A sua relação com clientes, o fato de você estar instalado num lugar que todo mundo reconhece como sendo um ótimo lugar para adquirir um determinado produto. Tudo isso, obviamente, tem valor, mas não pode ser reconhecido porque não atende aos critérios de reconhecimento de um ativo. Então, eles não são identificáveis ou separáveis e talvez não tenham estimativa confiável de valor. Exceção a isso, os gastos com desenvolvimento de produtos, de projetos, de conhecimentos científicos, desde que cumpram uma série de requisitos que estão previstos lá no CPC. Então, quando você consegue identificar num produto, num projeto novo que você está desenvolvendo, duas fases distintas, uma fase de pesquisa e uma fase de desenvolvimento. A fase de desenvolvimento é aquela que você já superou a busca de alternativas, você já superou a pesquisa para saber se o mercado está interessado naquele produto ou não, e você chegou à conclusão de que você vai levar esse projeto até o fim, que você terá os recursos técnicos, tecnológicos, financeiros necessários e que este produto que você está gerando, este ativo que você está construindo, vai te trazer benefício econômico futuro. Então, muito cuidado, eu tenho que dividir os gastos com ativos que estão sendo desenvolvidos internamente, intangíveis. Eles vão ser separados em fase de pesquisa. A fase de pesquisa vai ser contabilizada como despesa, lá na DRE, não é ativo intangível. Agora, os gastos que atendam os requisitos e que sejam separados como desenvolvimento desses ativos, desses projetos, esses, desde que cumpram os requisitos do CPC, serão ativados como intangíveis e aí, vida normal para eles. Vou ver qual é a vida útil estimada, vou estabelecer um critério e uma base para a amortização e vida que segue. Tudo bem? Isso aqui pode ter várias implicações. Lembrando que qualquer gasto com treinamento, despesa. Porque eu não tenho como garantir o benefício econômico futuro do treinamento que eu dei para uma pessoa, que pode ir embora e levar o conhecimento com ela a qualquer momento. Então, os gastos com pesquisa, incluindo gastos com treinamento de qualquer espécie de pessoas, eles serão tratados como despesa. E os outros gastos, desde que atendam os requisitos do CPC,
serão tratados como ativo intangível e vão passar pela vida normal de amortização e o acompanhamento pelo teste de recuperabilidade, beleza? Espero que esse esqueminha aqui ajude você a entender o que o CPC está falando e por que ele gasta tanto tempo com cada um desses tipos. Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e eu volto logo mais com conteúdo para vocês.